Graça e paz a todos os irmãos e amigos aí que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos, né, ministrarmos a lição da nossa revista Compromisso. Essa revista aqui, ó, que sempre eu apresento a vocês, revista Compromisso. Nesse trimestre estamos estudando as cartas de Paulo, né? Estudamos Gálatas, Efésios, Filipenses e estamos na penúltima lição, que é do livro de Colossenses, tá certo? O título da nossa lição de hoje é esse aqui, ó: Os combates no ministério cristão. Tá dando para ver aí? Os combates no ministério cristão. Certo? O texto base dessa lição é Colossenses capítulo 2, verso 1. Mas a leitura diária, né, que nós temos, dia a dia com a Bíblia, Colossenses capítulo 1, tá certo? E Colossenses capítulo 2, certo? Para quem quiser aí depois, né, acompanhar essa leitura, bem interessante, legal mesmo, tá certo? Texto base da lição, Colossenses capítulo 2, verso 1, que diz assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Certo? Paulo ele está querendo dizer aqui nesse texto que ele passa por vários combates, né? Muitos combates, muitas lutas, desafios. E a lição hoje vai nos levar para que a gente entenda isso, tá certo? Que quando você procura assumir um ministério, e nós não estamos falando aqui somente de um ministério pastoral, tá certo? Claro que nessa situação aqui que a lição vai nos trazer hoje, era referente ao ministério pastoral, né? Paulo ele estava à frente de um ministério, certo? Onde ele fundava igrejas e onde ele procurava manter as pessoas firmes na fé, ensinando, corrigindo, admoestando, enfim. Então ele vai dizer que enfrentou vários combates, certo? E a gente vai ver no decorrer da lição quais foram as lutas que Paulo teve, né? Até aqui nós temos uma, duas, três, quatro, 5 tipos de lutas que Paulo enfrentou, tá certo? Dentro do ministério que ele estava exercendo, tá certo? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Nos capacite, nos dê condição de ministrarmos a lição, tá certo? Para a honra e glória do nome dele, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa vida, pela nossa existência. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos entender melhor a Tua palavra. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, abençoa a todos aqueles que estarão vendo essa live, estarão participando dessa live, e aqueles que não puderam estar participando, Deus, que no vídeo que será postado, que o Teu nome também seja glorificado. Nos ajuda, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, a nossa introdução dessa lição de número 12, tá? Que tem por título Os Combates no Ministério Cristão, ela começa assim: a vida é uma batalha. Nossa vida é uma batalha. Certo? Uma luta grande e ferrenha. Se a gente analisar direitinho, todos os dias, tem um ditado que diz que todos os dias é necessário matar um leão e um urso. E não é mentira, isso é verdade. Todos os dias é necessário se matar um leão e um urso, porque as dificuldades, as batalhas, as lutas, elas são constantes. Certo? Se você que está vendo esse vídeo, se você que está vendo essa live, você entendeu, não, eu venci aquela batalha. Graças a Deus que você venceu, mas você precisa entender que vai vir outra. E pode ser que seja outra maior do que essa que você venceu. Então precisamos entender que a nossa vida, ela tem esses altos e baixos, tá certo? A natureza dessa vida já impõe luta. A própria natureza dessa vida que nós vivemos, ela já impõe luta. Paulo revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava num combate, né?
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele, em várias ocasiões, em várias situações, Paulo ele quis lembrar aquelas pessoas que estariam lendo aqueles seus escritos, para quem os escritos daquela época foram endereçados, né, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses. Ele quis dizer o seguinte: olha, não se enganem. Vai haver problema, vai haver dificuldade, vai haver luta. Então é preciso nós entendermos isso, tá certo? Vai ter batalha, vai ter luta. Crente que não quer combater torna-se um prisioneiro das artimanhas. A Bíblia diz que nós precisamos estar debaixo da mão de Deus, submeter-se a Deus, tá certo? Para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, artimanhas. Se o crente ele não quer combater, torna-se um prisioneiro das artimanhas. Ele vai se tornar um detento das artimanhas do diabo, das artimanhas que a vida nos traz. Tá certo? Então é necessário combater mesmo. O combate envolve também nosso esforço e empenho. Um esforço e empenho, meu irmão. Se você quer vencer o seu inimigo, você tem de estudar quem é seu inimigo, você tem de ver quem é seu inimigo, você tem de saber a fraqueza do seu inimigo, você tem de saber o que é que ele, qual o ponto forte, qual o ponto fraco dele. Você tem de mostrar algum esforço e algum empenho para isso. Temos muitos desafios e precisamos transformar esses desafios em oportunidades. Lutamos contra nós mesmos. Lutar contra a gente mesmo talvez seja um dos grandes ou um dos maiores desafios. Você sabia que o seu pior inimigo é você mesmo? O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque somos nós que estamos lidando com as lentilhas que esse mundo oferece todos os dias. Tá certo? E lentilha aparentemente é algo saboroso. Lentilha aparentemente é algo agradável. Deixa eu só lembrar uma coisa a você aqui. Claro que isso que eu vou dizer a você, você já sabe, tá certo? É só lembrando, a gente não está aqui ensinando nada. Nós estamos somente lembrando aquilo que a gente já aprendeu há muito tempo atrás. Lembram lá quando Daniel e os seus amigos foram levados cativos à Babilônia? Quando a Bíblia diz que eles, como estavam sendo treinados para servirem ao rei, a Bíblia diz que uma das ordenanças do rei foi que eles comessem dos manjares da mesa do rei. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, não era uma comida ruim. Não era uma comida aparentemente desagradável, pelo contrário, era algo agradável. O que ia para a mesa do rei era algo agradabilíssimo. Mas eles disseram, nós não queremos nos contaminar. Pode ser que toda a nação, pode ser que as demais pessoas que estão cativas, elas queiram se contaminar com isso. Mas nós não iremos nos contaminar com o manjar do rei. E todos vocês sabem que aqueles jovens, eles pediram para que fosse dado a eles água para beber e legumes a comer. Mas eles não quiseram se contaminar. Aparentemente algo agradável, tá? Mas o seu conteúdo, a intenção era totalmente maléfica. E é isso que a gente precisa entender. Vai existir coisas na minha vida e vai existir coisas na sua vida. Vai aparecer coisas na minha vida e vai aparecer coisas na vida de vocês que aos olhos humanos vai ser algo agradável. Mas o final deles é morte. O final deles é separação de Deus e coisas desse tipo. Criar barreira e até corrente forte para se tornar fortalezas, para dar segurança ao nosso egocentrismo. É ruim. Muitas vezes nós estamos levantando barreiras. Muitas vezes nós estamos formando correntes fortes para assim originar fortalezas, para dar segurança ao nosso egocentrismo. Isso é você lutar contra você mesmo.
Isso é você lutar contra a sua própria carne, tá certo? Então, nossa introdução ela já começa a desvendar isso, a mostrar isso. Que o homem ele tem que ter cuidado com o pior inimigo que ele tem na vida, que é ele próprio. É a natureza humana dele. Certo? Eu gravei um vídeo hoje pela manhã, onde eu dizia que, num determinado período, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela aparentemente era muito santa. Tá certo? E eu tenho muito medo quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu sou o top, eu sou o bambambam da história. Eu tenho muito medo quando eu lido com uma pessoa desse porte. Porque nós não somos. Primeiramente, nós não somos. E essa pessoa, arrotando santidade, a gente pode até dizer assim, no meio da nossa conversa chegou um cidadão que há algum tempo atrás, esse cidadão traiu a sua esposa, ele adulterou na vida. E esse adultério que foi cometido foi conhecido por várias pessoas, várias denominações aqui da cidade souberam desse acontecimento. Era um camarada influente aqui na cidade. E esse cidadão chegou perto da gente, onde eu estava conversando com essa pessoa, e o cara muito humilde, tranquilo, né? Já tinha, na verdade, se arrependido do que fez, já tinha voltado para a esposa, enfim, estava tudo certo. Mas as artimanhas que nós enfrentamos todos os dias estão esperando somente um momento para nos tragar. E quando esse cidadão chegou próximo, a minha pessoa e ao rapaz lá que a gente estava conversando, a pessoa lá que estava arrotando santidade disse assim, eu lhe conheço. Você é fulano de tal que adulterou há um tempo atrás e você errou, não era para ter feito isso, era para ter se corrigido, não era para ter deixado sua esposa, enfim. E eu percebi que aquele cidadão, ele estava querendo se sobrepor sobre aquela outra pessoa que já tinha feito o problema, mas já tinha sido resolvido. Já tinha resolvido a situação. Precisava o cara estar expondo. Existiam outras pessoas que estavam vindo ali. Tá? E eu me senti no direito de chegar para ele assim e pelo menos amenizar a situação. Eu sabia da história, porque como eu disse, muitas pessoas souberam do acontecido na época. Mas eu disse, não pode. O cara está sendo agredido verbalmente e moralmente aqui. Não, eu vou ter que falar alguma coisa. E eu olhei para aquela pessoa que estava rotando santidade e disse, rapaz, é o seguinte, para ver se quebrava mais a conversa ali, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você nunca adulterou na vida? Ele disse, graças a Deus eu nunca adulterei e nem vou adulterar. Essa pessoa que estava rotando santidade falou, né? Eu disse, interessantíssimo. Nós só olhamos para a questão do que foi feito, né? Do ato propriamente dito. Não, fulano adulterou. O que é adultério? Ele tem uma esposa ou ela tem um marido e vice-versa tem um relacionamento extraconjugal, né? Tem um relacionamento sexual com outra pessoa, ou com outro homem, ou com outra mulher. Então isso caracteriza o quê? O adultério, tá? Então para muitas pessoas que são santas, só olham para essa questão. Não, porque fulano adulterou, fulano tinha um amante, fulano tem um amante e fez isso. O adultério para muitas pessoas é isso. Aí a Bíblia nos ensina uma coisa totalmente diferente. Não totalmente diferente. Diferente do nosso modo de pensar. Porque pecado ele tem que ser tratado como pecado e ponto final. Não tem o que discutir. Certo? Se o camarada adulterou, ele pecou. Se o camarada roubou, ele pecou. Se o camarada mentiu, ele pecou também. Então não tem o que a gente discutir muito sobre isso, não. Pecado é pecado, ponto final. Agora vamos ver de que maneira Jesus visualiza o pecado. Lá em Mateus, capítulo 5, eu vou até abrir aqui para a gente poder ler, tá certo? Melhor. Mateus, capítulo 5, verso 28, se eu não estou enganado. Mateus, capítulo 5, o verso 28. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Mateus, capítulo 5, verso 28. Olha o que é que Jesus diz. O início aqui do texto, né?
o texto tem o cabeçalho da seguinte forma: o adultério. Fala propriamente sobre o pecado, tá? Olha o que é, vamos ler o verso 27, para vocês entenderem. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus aqui ele está falando com relação ao que foi dito lá na lei. Lembram lá daquela tábua dos 10 mandamentos? Não adulterarás. Jesus está falando sobre isso. E aquelas pessoas daquela época, principalmente os fariseus, né? Aquelas pessoas que tinham uma linhagem religiosa mais influente, eles se apegavam muito a isso aqui, ao que os 10 mandamentos professavam: não adulterarás. Aí Jesus vai mais além. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, ele citou a lei, não adulterarás, está correto. Mas ele quis dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Isso é palavras de Jesus, não é minha. Então, esse mesmo texto eu citei para aquele cidadão lá na época. Quando eu perguntei, você já adulterou na vida? Ele fez, não, nem adulterei, nem vou. Eu disse, interessante. Mateus 5,28 diz isso. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Jesus ele foi além, tá certo? A lei dizia que aquele que fosse adúltero, aquele que estivesse adulterando, aquele que cometesse o ato, estava em pecado. Jesus ele vai mais além. Jesus disse, se aquele, pelo menos, que olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, vamos parafrasear o texto aqui, olhou para ela e a desejou no seu coração, já cometeu adultério. É isso que Jesus falou. E quando eu citei esse texto para aquela pessoa, eu estou até hoje, meus irmãos, esperando esse camarada me dar uma resposta. Ele não deu. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas. É muito fácil eu dizer assim, tu é adúltero, mas será que eu também não sou? É muito fácil uma mulher que é serva de Deus, fiel a Deus, olhar para outra e dizer, você é uma prostituta. É muito fácil. Olha para dentro da tua vida, você é uma adúltera. Olha para dentro da tua vida, será que você nunca adulterou na vida? Se nós formos olhar por esse ângulo que Jesus falou aqui, eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com um pensamento impuro, desejar no pensamento, já cometeu adultério com aquela pessoa. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos julgando as pessoas, mas nós estamos, em primeiro lugar, julgando a gente mesmo. Porque nós somos falhos. Entendeu? Nós somos pó, a Bíblia diz que nós somos pó e nós somos cinza. Precisamos entender que nós não estamos aqui na condição de juízes, estamos aqui na condição de servos. Tá certo? O único que pode julgar, o único que pode condenar é Cristo. Agora, a palavra de Deus diz que as obras infrutíferas da carne, nós precisamos condenar essas obras. Não é condenar pessoas não, viu? Não é excluir pessoas não. Não é botar o camarada para correr da igreja não. É condenar as obras que aquela pessoa esteja fazendo. Tá certo? É isso que a gente precisa entender. Então, os combates no ministério cristão, isso começa a fluir na nossa mente. O que será isso? Isso é uma luta, meu irmão. É uma luta diária que nós temos. Tá certo? E precisamos entender que somos humanos. Temos de ter Jesus como cabeça. A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. E nós somos os membros desse corpo. Tá certo? E nenhum corpo, por mais perfeito que seja, mais bonito que seja, ele pode sobreviver faltando um membro que pode ser o mais insignificante. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você bem claro. Eu tenho 1,88 m de altura. 1,88 m de altura. Mas se essa unha aqui, ó, tá vendo essa unha aqui do meu dedo aqui? Se essa unha aqui eu arrancá-la, ou eu for mexer em alguma coisa e quebrar ela sair aqui dessa carne aqui, desse dedo aqui, meu irmão, todo o corpo vai sofrer. Todo o nosso corpo vai sofrer. Por quê? Porque saiu um membro. Entendeu? Machucou um membro.
ferir um membro, por menor que seja. Às vezes a gente não dá valor às unhas que a gente tem, isso é uma coisa boba que a gente está falando aqui, tá certo? Mas é uma coisa que é uma lição para a vida da gente mesmo. Né? Às vezes a gente não dá valor às unhas que a gente tem, não. Tá bom? Mas muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, a gente só vai dar valor quando a gente perde uma delas. É isso que a gente precisa entender, meu irmão. É isso que a gente precisa entender. Todos nós somos preciosos no reino de Deus. Todos nós, indistintamente. Não, o irmão Davi Pérez, ele é mais precioso porque ele ensina a palavra de Deus, ele é professor da escola bíblica dominical. Meu irmão, isso é rótulo, meu irmão. Isso tem nada a ver, não. Isso não tem nada a ver. Eu vou contar uma para a gente continuar a lição aqui, tá? Eu tinha aproximadamente uns 14 anos de idade. Isso faz quase 30 anos. Eu estou com 43. Faz 29 anos isso que eu vou contar a vocês. Na igreja que eu fazia parte, a Igreja Batista da Liberdade, uma igreja, na época, fora de série, eu fazia parte da juventude daquela igreja, dos adolescentes daquela igreja. E um dia, tinha lá um cidadão, se alguém estiver assistindo a live ou o vídeo, e lembrar dele, você vai saber quem é que eu estou falando. Um irmão chamado Severino Pereira. E esse irmão era aquele irmão que sentava lá no fundo da igreja, no último banco. E muitas vezes a gente estava lá na frente, olhava para ele sentado lá atrás e ele estava com os olhos fechados, inerte no banco. E nós muitas vezes olhávamos e dizíamos, eita, o irmão Severino está dormindo. E chegou um belo dia que fizemos uma campanha de oração na igreja. Quem tivesse seus pedidos de oração, os seus propósitos de oração, iria estar se juntando com mais 2 ou 3 pessoas e iria estar expondo. Ou se também se não quisesse expor o problema, não tinha problema lá não, tá? Mas tinha de orar, os 3, cada um orar por si, cada um orar pelo outro, tá? Então eu fiquei junto com o irmão Severino Pereira e não me lembro se o outro irmão era o irmão Otacílio Cabral, não estou bem lembrado, mas acredito que era ele. Então ficou nós 3, era eles 2 que já eram anciãos da igreja e eu como adolescente. Fiquei junto com eles 2, nesse grupo de oração. E oramos, tal, enfim. Ninguém contou o problema, né? Ninguém disse assim, eu quero que ore por isso, não. Oramos em secreto, oramos pedindo a Deus que cada um fosse abençoado na sua necessidade. E o irmão, eu cheguei para o irmão Severino Pereira e disse assim, irmão, eu queria ser bem sincero com o senhor. Eu estou orando por um problema na minha vida faz 6 meses. Eu disse a ele. Eu estou orando, irmão Severino, por um problema na minha vida. Já faz 6 meses que eu estou orando. Deus não me deu resposta. Deus não falou comigo. Eu não senti a presença de Deus, de que Ele vai me abençoar, de que Ele vai ouvir essa oração. Eu estou pensando seriamente em parar de orar por esse propósito. Ele, naquela simplicidade dele, ele olhou para mim assim e disse, meu irmão, faz quanto tempo que o irmão está orando por um problema? Eu disse, faz 6 meses, meu irmão. 6 meses que eu estou orando e não vi resposta de Deus ainda. Ele disse, meu irmão, o irmão quer desistir com 6 meses? 6 meses o irmão quer desistir? Meu irmão, tem um problema na minha vida. Escute só o que esse irmão falou. Tem um problema na minha vida, meu irmão, que faz 32 anos que eu venho orando. E comecei a orar agora. Pergunta aí, meu irmão, se eu tive mais resposta para falar para o irmão Severino Pereira. Eu não tive mais o que falar. Se eu com 6 meses orando, eu já queria desistir. Imagina o camarada orando há 32 anos. Eu não era nem nascido quando ele começou a orar na época. Né? Eu tinha 14 anos, ele já vinha orando há 18 anos antes de eu nascer. Imagina aí. E o camarada olhar para mim e dizer, há 32 anos eu oro por um determinado problema e eu comecei a orar agora. Não julgo ninguém, não. Aquele irmãozinho lá, que eu muitas vezes julguei ele, dizendo que ele estava dormindo no banco da igreja, na verdade ele estava orando. Um dia ele disse, meu irmão, eu não estou dormindo, não. Eu estou orando por aquele que está ministrando a palavra. Eu estou orando por aquele que está dirigindo o culto. Eu estou orando por aqueles que vão louvar a Deus lá na frente. Era uma corrente de oração aquele homem lá na igreja e a gente não sabia. Então o perigo de julgar as pessoas é isso.
Julgamos muitas vezes pela aparência. Julgamos muitas vezes pelo que a pessoa não está aparentando fazer, mas que na verdade ela está fazendo. Então que a gente tenha cuidado com isso, né? Então o primeiro ponto da nossa lição diz assim, ó, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Isso aqui é uma luta. Vamos ler aqui, né, o primeiro ponto da lição, para a gente entender o que é que o autor está querendo falar aqui. Colossenses 1,7, ele diz assim, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. A nossa luta no ministério cristão envolve algo muito importante e necessário. Precisamos lutar contra nós mesmos, aquilo que a gente falou no início. Nosso primeiro inimigo é a gente mesmo. Para que não haja esquecimento, desprezo e até mesmo má intenção em não prestigiar e reconhecer os que trabalham entre nós. Isso aqui, meus irmãos, é um erro tremendo nas lideranças que existem por aí hoje. Pessoas que dizem assim, suponhamos, nos nossos dias atuais, quem são os líderes? São os pastores. Tá certo? Não existe mais a questão de apóstolo. Tá bom? Se você aí, não, eu participo de uma igreja e lá tem um apóstolo fulano e tal, meu irmão, ele pode ser qualquer outro título lá, menos apóstolo. Apóstolo é algo que não existe mais. Tá? Profeta, do mesmo jeito. Certo? Ele pode ser um apóstolo, ele pode ser um evangelista, ele pode ser um diácono, enfim. Mas tudo bem, não vem ao caso se a gente falar agora. Tá certo? Mas suponhamos lá que na sua igreja lá tem um pastor e ele não identifica, naquele irmãozinho que está lá cooperando com ele, ele não identifica que aquele irmão tem potencial para ajudá-lo. E muitos pastores reconhecem até isso. Rapaz, o irmão fulano de tal tem potencial para me ajudar. Mas automaticamente ele pensa, mas ele também tem potencial para me derrubar. É isso que o autor da lição está dizendo. É muito feio, vergonhoso, quando líderes não reconhecem o trabalho de seus auxiliares. Amigos e companheiros, ministérios que se sentem ameaçados por outros. Foi isso que eu disse agora e a vocês aqui, ó. Ministério que se sente ameaçado, rapaz. Ô, meu irmão. A Bíblia diz, eu acabei de dizer agora na nossa introdução, a Bíblia diz que no reino de Deus, o cabeça é Cristo. Nós somos os membros do corpo. Nós somos a igreja. E na igreja não é para ter disputa. E na igreja não é para ter, ele é melhor do que eu, ele é inferior. Não, meu irmão, não existe isso dentro da igreja do Senhor. Ou não é para existir. Somos um corpo. E a Bíblia diz que esse corpo, para um bom funcionamento, ele tem de estar interligado. Né? Nervos, cartilagem, ossos, um corpo normal, um corpo humano, né? Nervos, cartilagem, ossos, carne e pele. Tudo tem que estar funcionando direitinho para que o corpo possa estar de pé, meu irmão. Não tem essa história de dizer fulano é melhor do que eu sou inferior a fulano. Meu irmão, não para com isso, minha gente. Se tem alguma pessoa mais capacitada que está lá no teu ministério te ajudando, meu irmão, apoia ele. Não vou ficar preocupado porque o irmão fulano de tal hoje vai entrar na classe dos homens e ele é muito capacitado e ele vai daqui uns dias ser professor e eu vou deixar de ser professor da classe dos homens. Meu irmão, desculpa a expressão, que imbecilidade, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos um corpo que tem de trabalhar uniforme. Já imaginou se esse dedo aqui dissesse eu não quero fazer parte desse corpo? Se essa cabeça dissesse eu não quero fazer parte desse corpo, o pescoço eu não quero fazer parte, o braço, o corpo estaria desmembrado, meu irmão. É por isso que a igreja de Cristo ela sofre hoje em dia. Porque cada um só pensa em si mesmo. Cada um só pensa em fazer algo egocêntrico, algo que eu acho que está certo. Não, meu irmão, somos um corpo. E principalmente os líderes, os pastores,
nos nossos dias atuais, eles precisam entender que ninguém quer tomar seu lugar lá não, querido. Ninguém quer tomar seu lugar lá não. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Eu estou falando para os pastores que podem estar me vendo aí, certo? Enfim, isso aqui vai para a internet, isso aqui está na internet. Tem muita gente que está vendo aí, tem muita gente que pode compartilhar esse vídeo, não sei. Mas eu estou falando aqui para os líderes. Tá certo? Quando você vê, meu irmão, uma pessoa se destacando lá no teu ministério, uma pessoa te ajudando, uma pessoa que ensina bem, uma pessoa que prega bem, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que serve a Deus de todo o coração, meu irmão, apoie ele. Porque se você apoiar aquele irmãozinho que está lhe ajudando, o seu ministério vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tem muitos líderes aí, meu irmão, que estão com medo de perder o cargo. Não, porque aquele irmão ali, se brincar, a igreja daqui a pouco vai querer que ele faça um seminário, e se ele fizer um seminário, ele vai tomar minha vaga. Quem lhe botou lá, meu irmãozinho, foi Deus, viu? E só quem lhe tira é Deus. Se você, como líder, como pastor, ainda não entendeu isso, aprenda. Tá? Se você é um líder, se você é um pastor, se você está à frente de uma denominação, bota uma coisa na sua cabeça. Quem lhe colocou lá foi Deus. E quem vai lhe tirar de lá é Deus. E ponto final. Não tenha medo de liderança, não tenha medo de ninguém não, meu irmão. Você não está fazendo a vontade do Senhor. Você não está fazendo aquilo que é para ser feito. Continue fazendo. Agora, se Deus ele quiser, que ele tem vontade, lhe tirar daquela área para lhe colocar em outro, é vontade dele, meu irmão. Agora, você ter medo de alguém chegar e ocupar o seu lugar. A gente chega nas igrejas hoje, eu já cheguei em várias igrejas, e às vezes a gente ministra alguma coisa lá, uma palavra, uma lição, enfim. Ou até os vídeos mesmo que a gente posta na internet, as pessoas veem, né? Quando a gente chega na igreja, chega um perto da gente, principalmente os pastores. Aí olha para mim assim e diz assim, ô irmão, o irmão estudou em qual seminário? Eu olho para aquele irmão e digo assim, meu irmão, eu estudei em um dos melhores seminários que existe no mundo. O cara regala os olhos e diz, é mesmo? Qual é o seminário? Eu disse, Escola Bíblica Dominical e Embaixadores do Rei. Foram os dois melhores seminários que eu já estudei na vida. Para que esse medo, meu irmão? Tenha medo não. Deus não colocou lá, só quem tira é ele. Tem líderes que se sentem melindrados, infelizes e ameaçados quando percebem e veem que outros estão tendo oportunidade de liderança. Olha o absurdo aqui. Tem líderes que se sentem ameaçados quando veem que outras pessoas, tá, estão tendo oportunidade de liderar, porque pensam, não é melhor do que eu, vai tirar meu lugar. Meu irmão, quem tira você daí é Deus. Existem aqueles que preferem sempre exaltar e realçar o que fazem ou o que fizeram, jamais o que os outros fazem. Eu fiz isso. Um dia eu fazia parte de uma igreja e eu me lembro que antes o pastor, ele acabou o tempo dele na igreja, né? E no momento que no último culto que ele foi ministrar lá, um culto num domingo à noite, eu me lembro dessa situação, tá? Faz muitos anos aí. Ele chegou lá na frente e disse assim, eu gostaria que ficasse de pé todos aqueles irmãos que eu batizei nessa igreja. Aí um monte de gente lá ficou, né? Em pé. Pra quê, meu irmão? Pra que aquilo? Ia caindo aqui, ó. Pra quê? Qual a finalidade disso? Nenhuma. Mostrar que você é o cara, mostrar que você fez, mostrar que você pode. Sinceramente, não tem sentido isso. Mas tem gente que faz. Paulo dá um belo exemplo. Paulo desenvolvia ações de graças quando se lembrava de outros crentes. Ouvir falar de fé dos outros era motivo de gratidão e elogio. Paulo ele tinha na mente o seguinte, meus irmãos. Epáfras, conservo, servo fiel a Cristo.
Paulo ele ficava alegre quando via alguém que estava caminhando, estava no caminho, meu irmão. Isso é o que a gente precisa fazer. O que os crentes de Colossos tinham aprendido foi o desenvolvimento da fé e esperança que ardia em seus corações. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras. Paulo se refere a esse líder como sendo um amado conservo, era um escravo companheiro, estava perto, junto, fiel ministro de Cristo. Nesse reconhecimento é importante salientar o que Paulo escreveu. Paulo escreveu o seguinte: o ministro de Cristo não era o seu ministro, não era discípulo de Paulo, o seu servo, o meu auxiliar, mas ministro de Jesus. Reconhece também o amor que Epáfras tinha declarado para com o apóstolo. Precisamos lutar contra a ganância, a arrogância, a autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada e que se desenvolve em torno de nossa única liderança. Não, eu sou líder na igreja e esse ministério só vai para frente se eu estiver à frente dele. Vai nada, meu irmão. Vai não. Se você cantar, se você... Desculpa a expressão aqui do nordestino aqui, tá certo? Mas se você for cantar de galo numa obra que não é sua, porque a obra de Deus não é nossa. Nós somos cooperadores dessa obra. Nós cooperamos com essa obra. Mas a obra é de Deus. Tá certo? A obra é dele. E se nós temos o privilégio de participarmos dessa obra, é porque ele está permitindo que a gente participe da obra. Porque se nós começarmos a nos inchar, pensar que nós somos o cara, e que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o trabalho só cresce porque eu estou à frente, o trabalho só está andando porque eu estou à frente, o trabalho só progride porque tem a minha palavra lá, meu irmão. Se brincar, Deus pode te tirar. Se brincar, se você não se corrigir, eu não estou ameaçando aqui ninguém, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você não se corrigir, se você não disser assim, rapaz, eu sou um humilde servo e tenho o privilégio de trabalhar nessa grande obra, Deus ele pode tirar você de lá. Aí você entende como você quiser. Porque a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é dele. Tá certo? A obra é dele. Precisamos lutar contra nós mesmos e de tornar-nos egoístas em nosso ministério cristão. E nos tornarmos menos egoístas no ministério cristão. Deixa o teu ego para lá, meu irmão. Dani, pega uma garrafa com água ali para mim, por favor. Então a gente precisa entender isso, viu? A obra não é minha, meu irmão. A obra é de Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Somos cooperadores dele. Tá certo? Deus, ele não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra. Não precisa. Mas ele conta com cada um de nós. Isso a gente já falou várias vezes. E a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Tá certo? Então, que a gente possa refletir nisso aí. Segundo ponto da lição diz assim, ó. A luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Isso aqui é fortíssimo. Colossenses 1:10. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha o que é que Paulo falou aqui. Vou ler de novo para vocês entenderem, tá certo? Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa era a oração de Paulo. Dani, pega uma aguinha ali, por favor. Não conquistamos pessoas para nós mesmos. O trabalho do líder no ministério cristão não é agregar pessoas e seguidores para si. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que os crentes possam viver para Cristo Jesus em torno de Jesus. Em torno de Jesus. Para os irmãos entenderem o que é que Paulo está querendo falar aqui. Né? Ele está querendo dizer que ele não tinha seguidores. Ele não tinha discípulos.
Os discípulos eram de Jesus. Ele, vamos dizer assim, conseguia discípulos para Jesus. Nos nossos dias atuais, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem agora a rede social mais nova que lançaram agora, TikTok. E eu particularmente, em todas essas redes sociais, eu tenho uma conta, tenho um canal. Tá certo? E em todos esses canais a gente tem seguidores. Mas isso não significa dizer que esses seguidores, eles estão me colocando no lugar do Cristo. Porque se estiver me colocando no lugar de Cristo, não pode sair de lá. Seguem porque gostam daquilo que a gente fala, se identificam naqueles vídeos que a gente faz, mas quem assiste os meus vídeos vai entender que todos eles colocam em primeiro lugar a pessoa de Cristo. Eu nunca disse, me sigam porque eu sou o cara. Nunca disse isso e nem vou dizer, porque eu não sou. Nunca disse isso e nem vou dizer. Mas esses seguidores que nós temos nessas redes sociais são pessoas que nos seguem porque se identificam com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina. Mas nós ensinamos a palavra de Deus, meu irmão. A gente não ensina lá nenhum método de Davi Pérez, não. Nenhuma frase que Davi Pérez falou, não. Tudo que a gente fala ali é tirado das escrituras sagradas. É tirado das lições que a gente estuda. Simples assim. Tá? É simples assim. Mas existem pessoas que têm um canal no YouTube, que tem um canal no TikTok, e que a glória para ele não vai ter, meu irmão. A glória tem que ser para Cristo. A glória tem que ser para o Senhor. Precisamos desenvolver o ministério cristão cristocêntrico. O que é isso? Cristo está no centro. Jesus precisa ser o centro. Se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão terá falhado e muito. Se essa obra que você está fazendo, Jesus não for o centro dela, está errado. Está errado. O trabalho precisa ser feito em torno de Jesus. Vivemos tempos difíceis quando achamos que o ministério gira em torno de nós. Aquilo que eu disse, né? O ministério só vai se eu estiver à frente. Não é isso. Quando criamos satélites achando que somos o sol, é perigoso um relacionamento e discipulado que não dê autonomia espiritual ao crente. O que é que isso quer dizer? Você vai se tornar presa de alguém. Você só vai fazer alguma coisa se alguém disser faça. Você vai ficar bitolado em regras, em determinações humanas. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. Tá bom? Então, para que a gente possa entender. Terceiro ponto da nossa lição. A luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Isso aqui é um outro tipo de luta. A gente já viu a primeira luta, que é apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Isso é a primeira luta que a gente tem de vencê-la. A luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo, não de si mesmo. Mostrar aos líderes, tá certo? Que eles precisam estar em torno de Cristo e não Cristo em torno deles. E esse ponto, o terceiro ponto, a luta de viver a proeminência de Jesus e não da nossa liderança. Vamos ver. Colossenses 1,17. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus, Cristo, a Bíblia diz que ele existe antes de todas as coisas. Mas Davi, ele não veio no ano primeiro, né? Ele não morreu com 33 anos? Ele não nasceu de uma virgem chamada Maria? Como é que está dizendo que ele é desde a antiguidade? Como é que está dizendo aqui nesse texto de Colossenses 1,17 que ele existe antes de todas as coisas? Ele é primeiro antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste, tudo é por ele, para ele, por ele. Por quê? Se
Faz 2021 anos, 2020 anos que ele veio ao mundo. Deixa eu só dizer uma coisa a você. Jesus ele veio há 2020 anos atrás na forma de homem. Deus, Pai, achou por bem enviar seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo estava perdido. Mas na eternidade já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não foi algo inventado, não. Deus primeiro, depois Jesus, depois não. A Bíblia diz que na eternidade eles viviam lá em comunhão. Um Deus que subsiste em 3 personalidades. Isso é loucura para o homem entender, mas a Bíblia diz que ele é assim mesmo, ele é Deus. Eu não vou conseguir entender ele, não. Porque a partir do momento que eu conseguir entender a Deus, ele deixa de ser Deus. É isso que deixa o povo doido aí. Ateus, Testemunho de Jeová, e outras denominações aí. Então ficam doidas. Como é que pode ser? Meu irmão, não quero entender Deus não, você vai ficar doido mesmo. Não quero entender não. Entenda somente uma coisa, ele é Deus e ponto final. Aquilo que eu não posso fazer, ele faz, ponto final. Aquilo que eu não entendo, ele entende, ponto final. Como é que você consegue entender um Deus? Tá certo? Como é que você pode entender um Deus que nesse exato momento está vendo o que eu estou falando aqui, está dentro de mim, está aí onde você está e está observando 7 bilhões de habitantes no planeta? Entende isso aí? Não tem como entender. Ele é Deus, meu irmão. Para ele isso é nada. Para ele isso é mesmo que nada. Mas ele faz isso. Tem gente nesse exato momento orando aqui no Brasil, tem gente orando nos Estados Unidos, tem gente orando lá na China, tem gente orando lá no Polo Norte e ele está ouvindo a oração de cada um individualmente. Entenda essa coisa aí. Porque nós somos limitados, nós temos um limite. A gente só pode ir até aqui. Deus ele não tem limite. Não existe limite para Deus. Ele deixou a sua palavra como regra. As coisas reveladas são para nós, está aqui. O que está revelado aqui eu posso ensinar a você. E as ocultas, aquilo que não existe, ficou para Deus, meu irmão. Não é para mim. Ele deixou revelado na palavra dele aquilo que me edifica, aquilo que eu posso entender. Lembram daquele período lá quando Jesus estava aqui na terra, humanamente falando? E os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, nos fala das coisas celestiais. Eu posso conjecturar esse texto e dizer o seguinte: eu acredito que Jesus deu uma risada naquela hora. E disse assim: rapaz, eu estou falando das coisas terrenas para vocês. Vocês não estão entendendo. Imagina se eu falar das coisas celestiais. A gente não vai entender. Certo? A gente não vai entender. O ministério cristão precisa ser a semelhança de João o Batista, que dizia: importa que Cristo cresça e que eu diminua. Viram que João Batista pregava isso? Né? João Batista, um dia chegaram para João Batista e perguntaram se ele era o Messias. João Batista disse: não, sou não. O Messias é aquele que eu não tenho condição de amarrar as sandálias no pé dele. Isso é saber o que é ser cristão. Uma frase como essa, dita por um homem, que a Bíblia diz, não foi outra pessoa, não foi o próprio Jesus disse, que de homem, nascido de mulher, não teve outro maior do que João Batista. Saia dessa aí. E o cara que poderia nos nossos dias de hoje ser chamado de o cara, João Batista, ele disse: eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés dele. E o próprio Jesus disse: homem nascido de mulher não tem maior do que ele. Isso é saber quem é. Apontar para Jesus, jamais ofuscar a luz que é Jesus, deve ser nossa luta. Faz parte do nosso combate lutar para que os liderados vejam mais e melhor Jesus e não nós mesmos. Quando a gente está fazendo uma live dessa aqui, a nossa intenção não é você estar vendo aí a gente, não.
A nossa intenção é você entender que Jesus ele é acima de todos nós. Que a palavra dele é a verdade. Só isso, meu irmão. Tá certo? Só isso. A gente não quer aqui a glória para a gente, o louvor para a gente quer que Deus seja glorificado. Certo? Como João Batista mesmo disse, que ele cresça e que eu diminua. Ponto final. Vivemos um tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. Já viram que existem eventos evangélicos aí? Isso, infelizmente, está acontecendo, tá? Eventos evangélicos que quase não se fala mais da palavra de Deus, mas se fala mais de testemunho pessoal. Eu vou falar aqui, porque já saiu mesmo na mídia e todo mundo já viu isso. Vocês viram aquela aberração? Quando um grande líder de uma igreja aí levou uma facada no pescoço, a camisa dele ficou suja com seu sangue. E numa das igrejas lá, um dos templos lá da denominação dele lá, um pastor pegou aquela camisa e passou em um manto gigantesco. A camisa que estava melada com o sangue dele lá, né? Passou num manto gigantesco e pediu para que as pessoas passassem ali por baixo. E aquelas pessoas que passassem ali por baixo seriam curadas. Meu irmão, será que não precisa, como diz o texto aqui, tirar o palanque, desligar os holofotes e deixar Jesus brilhar, meu irmão? É preciso fazer isso. Quantas vezes organizamos programas, congressos, conclaves em que o homem tem ocupado a proeminência? Há encontros em que se fala em tudo e em todos, mas Jesus, seu nome, vida e obra, sequer são mencionados. Isso aqui é verdade, isso aqui está acontecendo, viu? Existem hoje eventos que se dizem evangélicos em que se fala de tudo, menos da obra da vida de Cristo. Isso está acontecendo. Paulo diz que Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois ele é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação. Todas as coisas foram criadas e subsistem por ele. Jesus, ele é eterno. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, primogênito entre os mortos. Eu gostaria, claro que isso aqui não é que foge da lição não, tá? Mas teve um dia que uma pessoa me perguntou o seguinte: Davi, por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? O primeiro e único dentre os mortos. Se muitas pessoas já morreram. E aliás, a pessoa me falou lá, né? Lázaro morreu e ressuscitou. Por que Jesus é o primogênito entre os mortos? Tudo bem, irmão. Lázaro morreu e Jesus ressuscitou ele. Mas Lázaro voltou a morrer. Porque isso é o caminho de todo homem. Mas Jesus, por que ele é o primogênito entre os mortos? Porque ele é o primeiro e único que morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. A morte não tem mais poder sobre ele. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou, mas a morte teve poder sobre o corpo dele de novo. Ele voltou a morrer novamente. Mas Jesus não. Jesus ele venceu a morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Acabou. Para Jesus não existe mais isso. É o primogênito dentre os mortos. Tá certo? O ministério cristão se desenvolve. O ministério cristão que desenvolve o seu trabalho tem estas informações de quem é Jesus. Jesus é a base do ministério e do trabalho a ser planejado e executado. A base é ele. A base não é homens. A base é ele. Abre um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que dizem que a base da igreja é Pedro. É não. A base da igreja é Cristo. Pedro, um apóstolo, servo, que Jesus deu uma segunda chance a ele. Mas não é a base da igreja. Não é o pilar da igreja. O pilar da igreja é Cristo.
Porque se o pilar da igreja fosse qualquer homem, meu irmão, a igreja não teria vitória em nada. Porque nós somos falhos. O quarto ponto da nossa lição. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Colossenses 2,4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Vivemos tempos em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de expectativas humanas. Isso aqui é fantástico. Elas são importantes e úteis e devem ser usadas quando existem para realçar o ensino da palavra e edificar na palavra. As experiências humanas, elas servem para isso aqui, viu? Para realçar o ensino da palavra e edificar na palavra. A experiência precisa ser interpretada à luz da palavra. Paulo fala aos Colossenses terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias, que objetivam escravizar, fazer as pessoas suas presas. Como isso existe nos nossos dias hoje? Tem um texto na Bíblia onde Paulo diz assim, que ninguém vos faça presa sua. Né? Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Você que é crente na pessoa de Cristo, você que é uma pessoa salva em Jesus Cristo, você que tem certeza da sua salvação, bota uma coisa na tua cabeça. Nós somos livres em Cristo. Aquele jugo, aquele peso que vinha sobre nós, tá? Daquelas ordenanças, daqueles rituais, daqueles sacrifícios, Jesus cumpriu tudo, meu irmão. Não há mais necessidade de estar se fazendo aquilo, não. Se você verdadeiramente vive em Cristo e Cristo vive em você, aquilo ali é passado, aquilo ali não existe mais. Não, o homem hoje ele é salvo porque ele guarda um dia da semana. Não, o homem ele vai se salvar porque ele não recebe transfusão de sangue. Não, meu irmão. O homem ele é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e lhe deu vida e vida em abundância. A todos aqueles que lhe obedecerem, você tem de obedecer a Jesus para você ser salvo. Tá certo? Não precisa de ritual, não precisa de rito, não precisa de nada, humanamente falando. Tá bom? É preciso ter cuidado para que não venhamos a desenvolver uma liderança que faça de seus liderados presas suas. O ministério leva o crente a estar firmado na palavra, discipulado na palavra, vida cristã na palavra, meu irmão. O meu pastor, o pastor que me pastoreia hoje, é um homem de Deus. Isso a gente já identificou desde o primeiro dia que a gente chegou lá. Mas todas as mensagens que ele prega, eu tenho e que eu estou presente e que eu vejo nas lives aqui, eu estou sempre analisando profundamente aquela palavra. Para ver se realmente está sendo falado a palavra. Está sendo ensinada a palavra. E faz mais de 10 anos que eu estou nessa igreja. E sinceramente, eu nunca vi nenhuma mensagem distorcendo a palavra de Deus. Nunca vi. E acredito, pela índole do pastor que a gente tem hoje, acredito que eu não verei isso. Mas se fosse o caso de ver, ou de ouvir, como servo, como crente, como irmão dele, eu precisaria chegar a ele e dizer, pastor, isso aqui que o senhor falou não está fora da palavra. É a palavra mesmo. Não é a palavra de Davi Pérez, não é a palavra do meu pastor, não é a palavra do meu... Não, é a palavra de Deus. Agora, se eu, Davi Pérez, estou falando de acordo com a palavra, você precisa me ouvir, meu irmão. Porque se você estiver me ouvindo, você está ouvindo a palavra, que eu estou pregando a palavra. Eu não estou fugindo daqui. Mas tem pessoas por aí que você só é salvo se você fizer isso. Só é salvo se fizer aquilo. Só é salvo se fizer isso. Não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode ter brinco, não pode ter batom, não pode...
Meu irmão. E a palavra fica onde? Por que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? E ele mais exemplificou. Por fora vocês estão lindos, bonitos, cheirosos, bem vestidos. Mas por dentro vocês estão podres. No nosso meio tem gente podre por dentro. Lembram lá da oração do publicano e do fariseu? O fariseu, a Bíblia diz que olhava para o céu, gesticulava, eu sou o cara, eu faço isso, eu dou esmola, eu pago dízimo, enfim, tal. E a Bíblia diz que aquele publicano não teve coragem de erguer os olhos ao céu, baixou a cabeça, bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. E a Bíblia diz que aquele homem desceu justificado para a sua casa. Não é o muito falar, não é o barulho, não é a algazarra, não é a pose, é dentro. É dentro, meu irmão. Por fora você pode estar feio, maltratado, por fora você pode estar da forma que você imaginar aí. Da forma que você imaginar. Mas o que vale é aqui dentro. O que vale é aqui dentro. Eu me alegro muito. Os irmãos sabem, acredito que a maioria sabe, que eu sou motorista de aplicativo. E um dia, uma irmã chegou para mim e disse: meu irmão, eu queria que você levasse minha filha. Ela pediu para levar para um local, não lembro qual foi o local. E nesse dia eu disse a ela, minha irmã, eu não vou poder levar porque eu vou estar em outro trabalho, vou estar fazendo outra coisa. Mas eu vou lhe dar o nome de uma pessoa que pode levar a sua filha. E ela disse: minha irmã, não quero não. Ela disse a mim assim: eu não quero não. Porque eu vou chamar qualquer outro motorista de aplicativo, porque eu levo ela e venho com ele. Ela pagava 2 corridas, ela levava a filha dela para o local, né? Lá para onde a menina ia, e vinha de volta para casa, deixava a menina lá. Quando ia buscar, ia no aplicativo buscar e vinha. Porque ela disse que não tinha confiança de deixar a filha dela dentro de um carro sozinha com um homem desconhecido. Mas para a glória de Deus, essa irmã olhou para mim e disse: meu irmão, eu tenho confiança. Isso é para a minha glória, meus irmãos? Isso é porque eu sou bonzinho? É não. Isso é porque Cristo vive em mim. Porque se Cristo não vivesse em mim, eu era semelhante a qualquer um desses homens por aí que fazem besteira e bobagem na vida, sem ter o menor rancor, sem ter o menor sentimento, sem ter a menor culpa. É Jesus, meu irmão. Não é a gente, é Jesus. E glória a Deus por isso. Por isso, Paulo diz que o ministério cristão é aquele que trabalha para que o crente esteja arraigado, edificado e confirmado em Cristo. Arraigados na palavra, né? Edificados na palavra, né? Confirmado em Cristo. É aquele camarada, meu irmão, é aquela mulher, é aquele homem, é aquele jovem que diz assim: eu tenho um dono, eu não posso estar fazendo bobagem por aí, até dá vontade de fazer, mas eu não posso fazer. Porque a Bíblia diz que temos uma luta constante entre o espírito e a carne. Isso é com todos nós. O espírito e a carne vivem se degladiando todo dia. Um lado diz faça, outro lado diz não faça. E isso acontece com qualquer crente no planeta. Por mais santo que ele seja. Porque, meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa carne, nessa matéria, nesse corpo, nós vamos enfrentar lutas. E a maior delas é a luta com você mesmo. É a luta da renúncia todo dia. É renunciar aos prazeres desse mundo todo dia. E não são fáceis de renunciar não, viu? Todos os dias o pecado bate à nossa porta. Todos os dias o pecado bate na nossa porta.
E se nós não tivermos a coragem de dizer assim, eu sirvo a Jesus, o pecado vai entrar na nossa vida, vai fazer morada e dificilmente a gente vai conseguir sair dele. Precisamos entender isso. O líder passa, o ministério cristão muda, mas o crente está cada dia mais firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. Não é a voz de Davi Pérez. Não é a mensagem que Davi Pérez está falando para você aqui. É a palavra, meu irmão. Analise o que é que está sendo falado. Analise o que é que está sendo dito. E se tiver alguma controvérsia com a palavra, meu irmão, o irmão errou. A palavra não diz aquilo. E a gente vai ter de aceitar humildemente, vai ter de pedir desculpa, perdão, porque errou. Mas a gente está pregando aqui, meu irmão, a palavra. E essa palavra, ela tem que prevalecer na nossa vida. O quinto e último ponto da nossa lição. A luta de combater com determinação e afinco os rudimentos desse mundo. Isso aqui é interessante. Colossenses 2,20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se viesse do mundo. Criamos ou desenvolvemos muitas vezes um padrão de fé e vida cristã, influenciados pelo mundo. Há muito tempo, o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explicitada na palavra, e sim em nossos hábitos e costumes. O cristianismo tem lutado desde o dia que Jesus partiu para a eternidade. O cristianismo tem lutado para tirar costumes, tá certo? E hábitos de seres humanos. Paulo diz que já morremos em Cristo Jesus para os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo são hábitos, costumes, que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não significam a obra salvífica de Jesus. Costume. Não pode usar calça comprida. Não pode usar batom. Não pode usar brinco. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Tem que ser assim. Não pode ser assim. E por dentro, como é que você está? Por fora você está perfeito, perfeito, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Mas por dentro, meu irmão, só tem podridão. A igreja de Colossos estava sendo massacrada e influenciada por ideias humanas e religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Jesus na cruz. Querendo dizer o seguinte, esse ritual aqui humano, ele é mais eficaz do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Queriam que os homens crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. Paulo adverte e diz aos crentes que não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como beber, festas, astrologia ou até mesmo a lei, cultos a anjos. Lembram lá que Paulo, se eu não estou enganado, lá na lição que a gente estudou no livro de Filipenses, se eu não estou enganado, ou foi Efésios ou foi Filipenses, depois eu posso até ver, tá certo? Onde ele diz que estavam querendo implantar culto a anjos, meu irmão. Estava querendo dizer que para você ser um cristão de verdade, você tem de adorar anjo. As doutrinas dos homens são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas obras e necessárias. As doutrinas de homens, os chamados rudimentos do mundo, fundamentam-se em proibições motivadas pelo exterior e não por conscientização do coração. Você por fora tem de estar todo certinho, todo bonitinho. Mas o coração, como é que está, meu irmão? Ô, meu irmão, eu fico pensando. Jesus, ele usou elementos naturais para falar para a gente, para falar para os discípulos. Olha o que foi que Jesus disse. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que está em secreto,
te recompensará. Ponto. Precisa, meu irmão, eu estar comentando da minha vida, do que eu vou fazer, deixar de fazer, para um homem semelhante a mim? A não ser que esse homem verdadeiramente seja um crente, um homem de Deus, um homem que vai me ajudar, um homem que vai me edificar na palavra, um homem que vai segurar na minha mão e vai dizer, meu irmão, você não está sozinho. Mas na maioria das vezes, essas pessoas que a gente vai contar os nossos problemas, são pessoas que na verdade querem ver a nossa queda. Aí você chega para a pessoa que quer ver sua queda e diz assim, irmão fulano, eu estou com esse problema, tá aqui, você entregou de bandeja a pedra que vai lhe atingir, meu irmão, que vai lhe derrubar. Analise, meu irmão, a quem você está contando seus problemas. Analise. Veja direitinho. Pense duas vezes antes de estar comentando sua vida para os outros. Pode ser que você comente sua vida para alguém e essa pessoa esteja já com o arco lançado, armado, para você cair dentro dele. Tenha cuidado. O que importa não é a lei exterior, e sim a lei do coração, interiorizada em nós pela vontade do Pai em Cristo Jesus e consolidada cada dia pela palavra viva e eficaz. Isso aqui eu gostei desse texto porque ele tira aquela ideia quando diz assim, eu estou em tranquilidade, eu estou em paz, meu coração mandou. A Bíblia diz que o coração é enganoso, viu? Mais do que qualquer outra coisa. O que esse texto está querendo dizer aqui é o seguinte, pela vontade do Pai em Cristo Jesus e consolidada a cada dia pela palavra viva e eficaz. Está dizendo que você tem que sentir paz interior, mas essa paz tem que estar firmada em Cristo e na palavra. Não pode fugir disso aí, não. Tá certo? Não pode fugir disso aí, não. Se acontecer, tá bom? Se acontecer de eu, Davi Pérez, chegar e dizer assim, eu estou seguindo o meu coração, eu posso estar dizendo alguma coisa errada, não posso? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Agora, se essa vontade ela está balizada na vontade de Deus e está consolidada na palavra de Deus, é outra história, meu irmão. Deixa eu dar só um exemplo a você aqui. O que é que a Bíblia diz com relação? Eu vou falar mais para os jovens, tá certo? Aquelas pessoas que não são casadas ainda. Deixa eu falar um negócio para você aqui que está me vendo e que vai me ver no vídeo aí. A palavra de Deus ela diz o seguinte, que não pode haver um jugo desigual, tá certo? O que é isso? É você se unir a uma pessoa que ela não tem a mesma ordem e fé que você. A Bíblia diz que isso é ruim. Não é que é pecado. É ruim para você. Porque a partir do momento que você se casar, o casamento vai ser abençoado pelo Senhor. Claro que vai. Mas a tua convivência, o alinhar dos pensamentos, como é que vai ser? Já imaginou, só para você entender, já imaginou um crente se casar com um espírita? Analisa aí. Irmão Davi, pode casar ou não pode? Pode. Você é livre, meu irmão. Agora, vai ser para a glória de Deus, porque você, suponhamos que a moça seja cristã, seja evangélica, e o rapaz seja espírita. Tá certo? A moça, ela vai querer ir para onde? Para a igreja que ela foi criada, que ela foi ensinada, que os pais dela levaram. E o rapaz vai querer ir para onde? Para o... Eu não sei como é que chama lá, esqueci o nome agora. Lá para o local que eles cultuam lá, né? Fazem as reuniões dele lá dos espíritas. Centro espírita. Vai ter comunhão como nisso aí? O ideal, para você sofrer menos, é que o espírita se case com o espírita, porque os dois vão estar com o mesmo pensamento, e que o cristão, o evangélico, se case com o evangélico, vai ter o mesmo pensamento. Vão brigar menos, vão discutir menos, vão se entender mais, vão orar juntos, vão buscar a Deus juntos. Aí o que me bate, meu irmão, o que eu fico pensando,
Para a gente concluir, a gente ainda vai ler aqui a conclusão. Para a gente concluir. O que eu fico pensando é que tem moças que são criadas na igreja, que veem o pai e a mãe louvando a Deus, glorificando a Deus, indo para os cultos. Aí quando menos espera, essa menina cresce e diz assim, eu vou namorar com fulano de tal, mas só que fulano de tal tem um pequeno problema. Fulano de tal responde o pai, responde a mãe, bateu no pai, bateu na mãe, não estuda, não trabalha. Minha irmã, tu tá querendo o que para a tua vida? Eu não estou entendendo. Precisa você chegar para um pastor, para o seu pastor aí, pastor, tira um texto na Bíblia para mim aí, para ver se é da vontade de Deus ou não é. Meu irmão, a vontade de Deus já está sendo falada na Bíblia, na palavra dele mesmo. Não entre num julgo desigual. É isso que Deus está dizendo. Precisa você buscar resposta lá do pastor. Precisa tu ir lá para o templo, para o culto de oração, pedir oração para saber se Deus quer ou não quer. Ele já disse, não entre. Não entre num julgo desigual. Analise as entrelinhas, analise a vida do cidadão, analise a vida dessa moça que você está querendo se influenciar, que você está querendo se relacionar. Analise aí, meu irmão. A resposta de Deus está aí na tua vista, aí você não está vendo. Sai. Foge disso aí. Sai de perto, meu irmão. Não vai ser uma perda, não, viu? Ah, porque eu perdi meu noivo. Ah, porque eu perdi meu namorado. Ah, porque eu perdi aquele amigo. Não, meu irmão. Foi um livramento de Deus para a sua vida. Foi um livramento de Deus para a sua vida. Deus já vinha falando com você há vários dias. Não vá. Não se envolva. Tenha cuidado. Aí não pisa aí não. E você querendo, você se afundando. Aí Deus vai te arranca lá de dentro. Tira o camarada, bota o camarada lá para o outro lado, acaba o namoro, acaba o noivado. Eu perdeu não, meu irmão. Você ganhou. O maior presente que você podia ter na sua vida. Você ganhou um livramento de Deus para você não sofrer na vida. Pense nisso. A palavra de Deus está aí. Pensamento, como diz aqui. O que importa não é a lei exterior, e sim a lei do coração. Mas essa lei do coração que o texto está falando aqui, ela tem de ser interiorizada em nós pela vontade de Deus e consolidada a cada dia pela palavra viva e eficaz. Está na palavra, a palavra ordena, a palavra diz que é isso mesmo, é isso mesmo. Não está na palavra, meu irmão, não queira. Como tem pessoas que chegam para mim, Davi, eu vou namorar com fulano, ele é assim, ele não é crente, mas Deus vai abençoar, Deus vai converter ele. Tenha cuidado. Muitas vezes a moça vai namorar com um rapaz que não é crente. Isso eu digo para minha filha sempre. E o camarada é um amor de pessoa. Bonzinho todo. Mas depois do casamento. Depois que casa. Ele bota aquelas unhas de fora. Não é aquela unha de águia, né? Quando pega a presa assim, ela já vai matando a presa só em apertar com as unhas. E depois de casado, meu irmão, tu perdeu a tua vida completa. Tenha cuidado. Bom, só para a gente continuar aqui. Conclusão. Mais do que nunca precisamos lutar. Precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Temos que lutar contra nós mesmos para que venhamos a desenvolver nosso trabalho pautado na palavra do Senhor. Esse combate exige humildade para que o quebrantamento venha e assim sejamos acolhidos pelo Senhor. Comece hoje esse combate no ministério. Não é combater o ministério, não é ficar com raiva do pastor, brigar com o pastor, ficar contra o pastor, não, viu? Não é lutar contra o líder, mas todos lutando para que o ministério cristão seja desenvolvido para o bem da causa. Para a honra do evangelho e a glória daquele que não teve por ambição ser igual a Deus. Pelo contrário, humilhou-se a si mesmo e fez-se servo. Como enfrentar os combates no ministério? Isso é uma pergunta. Como enfrentar os combates no ministério? 1. Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Todos nós temos. Aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao nosso lado. Meu irmão, se tem um irmão na tua igreja
que está ao seu lado, que faz o trabalho certinho, que fala a palavra de Deus, que é uma pessoa direita, correta, apoia ele, meu irmão. Apoia ele. Terceiro, valorize os que trabalham com você. Isso para os líderes, principalmente nos nossos dias de hoje, os pastores. Pastor que esteja me ouvindo aí. Valorize aquele que está do seu lado, viu? Ele é uma pedra importantíssima no seu ministério. Não é o ministério dele, não. É no seu ministério. Se você hoje, pastor, tem na sua igreja, no seu ministério, uma pessoa que lê a palavra, que entende da palavra, que prega a palavra, que louva, que toca algum instrumento para a glória de Deus, meu irmão, apoie essa pessoa. É para a glória de Deus e principalmente para favorecer o teu ministério. Tá bom? Deus nos abençoe. Acredito que amanhã nós vamos estar ministrando a lição 13. Certo? Essa lição 13, domingo que vem agora, vai estar sendo ministrada lá no nosso templo. Acredito que seja a classe das mulheres que vai estar ministrando. Não sei bem, mas acredito que sim. Tá? Então que Deus nos abençoe. Amanhã, se tudo der certinho, se for da vontade de Deus, a gente vai estar ministrando a lição de número 13. Certo? E para a semana que vem, nós estaremos entrando na nossa nova revista, né? O terceiro trimestre de 2020. Tá bom? A gente vai ver a revista, vai ver qual é o tema e vai estar passando aqui para os irmãos. Tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Deus abençoe a cada um. Tá certo? Que Deus possa estar fortalecendo. A gente soube hoje, né? No nosso grupo, que tem uma irmã nossa lá da igreja com a filha dela que adquiriu, né, esse Covid-19. Então, se a irmã estiver vendo, Deus abençoe, tá certo? Vai dar tudo certo. Acredito que a irmã vai se restaurar e a sua filha o mais rápido possível, para a glória de Deus. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar e assim vamos estar encerrando a nossa transmissão, tá bom? Soberano Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e lhe pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, para que a cada dia, Deus, possamos estar mais arraigados, firmados na Tua Palavra, e que possamos, Deus, transmitir aos Teus filhos, aos Teus servos, via internet, as Tuas verdades e que pessoas venham ao conhecimento do Senhor para a Tua glória. Nessa hora eu também te peço, ó Deus, pela minha irmã que foi diagnosticada com essa enfermidade. Deus, visita a nossa irmã. O Senhor sabe de quem nós estamos falando. O Senhor sabe que, pelo o que foi passado pelo grupo, a filha dela também foi acometida desse Covid. Mas a Bíblia diz, Deus, que Tu és o médico dos médicos. E a Bíblia diz que está no Teu controle as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então nós acreditamos que as Tuas filhas vão estar curadas para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.